Muito bem, queridos, eu quero cumprimentar você com um cordial boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um ensino, um estudo que nós vamos aqui estar compartilhando. Eu, você, alguns irmãos que estão aqui conosco. É uma pequena devocional que nós vamos fazer em cima de Mateus, capítulo 7, né? Posso dizer, queridos, que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, só perdendo para João 3,16. É Mateus capítulo 7, versículo 1, que diz: não julgueis para que não sejais julgados. Então nós vamos desmistificar algumas coisas hoje. Eu tenho certeza que vai ser de muito proveito para você esse estudo, né? É muito comum nós ouvirmos pessoas falando: meu irmão, não julgue. A palavra de Deus diz: não julgueis para não ser julgado. Você não pode falar mal do irmão, você não pode citar nome, isso é antiético. Irmão, não é assim, a Bíblia, nós não somos juízes, a Bíblia condena isso. Você pode julgar. O que a Bíblia diz na realidade, mano? Pode julgar? Não pode julgar. Não devemos expor determinadas pessoas e determinadas situações. O que a Bíblia nos ensina em relação a isso? Então é exatamente isso, sobre esse tema, sobre essa questão, que nós vamos estar aqui trazendo uma pequena devocional, mas com certeza muito rica em conhecimento, e que você vai poder estar abrindo a tua visão daqui para frente em relação a essa questão de julgamento, um julgamento bíblico, o julgamento bíblico, amado, ele é orientado pela Bíblia. Nós não podemos julgar segundo o mundo, segundo os padrões do mundo, usando critérios egoístas. Mas você vai ver a partir desse estudo que o julgamento bíblico ele é correto. A Bíblia nos orienta a termos discernimento, porque a palavra julgamento é nada mais que discernimento. Tá bom? E eu tenho certeza que depois desse estudo, a tua visão em relação a isso vai ser totalmente diferente. Para aqueles que acham que não pode julgar, tá bom? Então vamos lá, nós já oramos. Geralmente quando a gente entra, a gente já orou, que é para tomar mais tempo. Convido você a abrir agora, eu estou aqui com duas versões, a atualizada e a corrigida. Abra as escrituras em Mateus capítulo 7, versículo 1. Ok? Mateus capítulo 7, versículo 1. Mateus capítulo 7, 1 nos diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados. Okay? Esse é o versículo 1, o mais conhecido, aquele que todo mundo gosta de falar e esquece do resto. Agora vamos ver do versículo 2 em diante. Ok? Pois com o critério, atente bem para essa palavra que eu vou usar ela depois, com o critério, versículo 2, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Versículo 3. Por que vês tu argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Versículo 4. Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho quando tens uma trave no teu? Olha o 5. Atente para o 5, que ele é a chave de muita coisa, amados. Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Então, veja bem. Então, tudo o que o versículo 1 está dizendo se refere a pessoas hipócritas. Para que Jesus está falando isso? Para os líderes fariseus. Hipócritas. Pessoas que criavam leis, que sobrecarregavam o povo com leis e não tinham coragem de com um dedinho mexer, fazer algo em relação às leis que eles mesmos criavam. Eram pessoas totalmente hipócritas. Veja bem, que no versículo 1, se a pessoa não quiser se apoiar só no versículo 1, não, porque tem gente que é viciada no versículo 1 e esquece do restante. Se ela sair do versículo 1, ela vai perceber o seguinte, que existem critérios de julgamento. Uma pessoa que está com uma vida desordenada, uma pessoa que não olha os dois lados, uma pessoa que não analisa com profundidade antes de tecer um comentário,
ela não está apta a fazer um julgamento bíblico. Agora, o julgamento bíblico, amado, ele existe. Tanto é que no versículo 5 diz assim, olha, hipócrita, tira primeiro, olha só, qual é a sequência? Primeiro, tira a trave que está no teu, que é algo muito grande. A trave é bem maior do que o argueiro. Argueiro é um cisco. A trave é algo grande, algo... por exemplo, a pessoa tem que primeiro tirar a trave, depois ela vai ver claramente, ela vai estar apta. É isso que o texto está dizendo, para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Ou seja, o texto não está proibindo a pessoa de exercer um julgamento correto, bíblico. Né? Mas, meu irmão, eu quero aqui nesse momento falar para você, Deus está mandando aqui em particular, eu te chamo aqui num gabinete, eu te chamo aqui, olha, conserta a tua vida, irmão. Olha, você está com problemas, sabe? E as escrituras não é eu que... As escrituras desenham um padrão para nós, cristãos. E você está fora desse padrão, você está desenquadrado. E você está sendo hoje julgado, condenado segundo as escrituras. Então muda teu comportamento. Isso é um padrão bíblico, irmão. Levantar, por exemplo, no meio da igreja, assim diz o Senhor está me revelando que esse irmão está em pecado. São critérios, é correto isso? Não, a Bíblia não respalda isso. Totalmente errado, uma atitude totalmente errada, egoísta, né, antibíblica, mal educada, antiética, aí sim, totalmente antiético a posição de uma pessoa que exerce e que faz isso. Que é muito comum hoje por aí em algumas igrejas, né? Igrejas que não têm um padrão de ensinamento bíblico correto fazem isso, os pastores permitem isso. Então vamos continuar. Versículo 15 diz assim, acautelai-vos dos falsos profetas. Você sabe o significado da palavra cautelar? Significa tomem cuidado, fiquem atentos. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas. Ou seja, essas pessoas, esses falsos líderes, eles têm uma capa de bonzinho. Amém, irmão? Oh, como o irmão tá? Tudo bem? Falam, dão uma paz do Senhor, sobem no púlpito, abrem Bíblia, profetizam, liberam atos proféticos, faz tudo muito bonitinho. Olha só, cautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. É muito sério, é uma acusação muito séria chamar alguém de lobos roubadores. Equivale a chegar hoje, essa palavra antigamente equivale hoje você chegar na cara de um pastor e dizer para ele assim, olha, lançar isso no rosto dele. Meu irmão, você é um pilantra, você é um estelionatário, você é um ganancioso, entendeu? Olha, é uma coisa muito séria, amado. E é permitido, era permitido, entendeu? Eu vou já mostrar algumas referências aqui, que quem se vicia e se apoia só no versículo 1, vai ter dificuldade de explicar por que as escrituras nos ensinam. Tantas outras referências e outras situações, a Bíblia nos orienta a fazer um julgamento bíblico, tá bom? Então vamos lá, versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis, ok? Como é que vai se conhecer algo pelo fruto se você não usar de discernimento? Primeira coisa que você precisa saber, o que é a palavra julgamento? O que ela significa? Vamos lá? Vamos interpretar julgamento aqui? Julgamento é uma distinção, eu anotei algumas coisas aqui para vocês. É uma distinção, uma discriminação clara, é um discernimento, ou seja, é um julgamento. Discernimento e julgamento é a mesma coisa. Tá bom, irmão? Então não tem como a pessoa querer pegar só o versículo 1 e dizer assim, olha, não julga, olha irmão, você não pode, não julga porque não seja julgado. Não, peraí. Senão, daria margem para os falsos líderes, esses falsos profetas, fazerem o que quiserem. E ninguém vai falar nada porque não pode julgar. Julgar segundo as escrituras. As escrituras, amado, pelo comportamento da pessoa, que significa os frutos, você percebe se aquilo vem de Deus ou não vem. Aqui, o versículo está falando de julgamento hipócrita. Tá bom, amados? Então, é permitido sim você analisar, você ter discernimento das coisas. Tanto é que os adeptos do versículo 1 de Mateus capítulo 7, eles vão ter dificuldade, sabe para quê? Para explicar por que lá em João, olha só, João capítulo 7, versículo 24 diz o quê?
Não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Ok? Opa, já temos aqui um probleminha. Se está dizendo no versículo 1 de Mateus 7 que não é para julgar, por que em João, capítulo 7, versículo 24 diz: não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça? A Bíblia está entrando em contradição? João, o apóstolo João está sendo antiético? Não, irmãos, não é isso. É porque o versículo 1 está sendo interpretado da forma errada. Está falando de um julgamento hipócrita. Isso a Bíblia condena, tá bom? Vamos lá. Só aqui já era para você ficar assim, ó. Para muitos ficar, peraí, será que é isso mesmo? Eu estou interpretando da forma correta? Não pode, em hipótese alguma, absolutamente eu não posso em nenhum momento usar de discernimento. Eu não posso analisar as coisas. Poxa, mas a Bíblia está dizendo, João, o contrário do que está aqui. Vamos continuar. 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 ao 13, você vai ver uma história bem conhecida do jovem. Paulo começa a se dirigir à igreja dizendo: olha, irmão, se houve que há imoralidade no meio de vós, e imoralidade tal, a ponto de um filho possuir a mulher do próprio pai. Não há um adulto no meio de vós, não há um adulto que julgue essa causa. Eu, contudo, já julguei, já sentenciei. Versículo 3 fala, tá, irmãos? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 3, diz que ele já julgou o tal irmão. Peraí, Paulo está entrando em contradição com as escrituras? Ele está julgando o irmão, ele não pode? Se Mateus capítulo 1 diz que não pode, por que Paulo está fazendo? Alguma coisa errada aí. Depois eu vou passar a régua de vez. Em Hebreus, queridos. Em Hebreus capítulo 5, versículo 14 diz o quê? Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, ou os adultos na fé, os quais têm, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados para discernir ou para julgar. Em outras versões diz, tanto o bem quanto ao mal. Ok, queridos? Olha lá, como nós teríamos grandes problemas em sustentar a afirmativa de que nós não podemos julgar em hipótese alguma. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, fala de dons espirituais. E diz que alguns, Deus deu o dom de discernimento de espíritos. Para julgar os espíritos, para julgar não, espíritos maus que muitas vezes se apresentam no ensino errado de um falso líder, de um falso profeta, de um falso mestre. Pode ser aplicado a isso. Existe um dom chamado dom de discernimento, julgamento, é necessário. A igreja do Senhor, Deus, ele é perfeito, ele não iria criar uma igreja, pessoas orgânicas, uma igreja linda, perfeita, que ele intitula de noiva, e não iria deixar de nenhuma maneira uma forma dela se precaver contra os falsos ensinos e falsos profetas, falsos mestres. Então é preciso ter discernimento segundo as Escrituras, discernimento bíblico, segundo a palavra de Deus. Nós temos mais, nós temos aqui, ó, a Bíblia diz, não deis créditos a qualquer espírito, mas julgai os espíritos para saber se procedem de Deus. Amém, amados? Tem que julgar, tem que analisar. Julgamento é discernimento. Espera aí, eu vou prestar atenção aqui. Se vem de Deus, amém. Eu vou me submeter, eu vou aceitar. Agora, espera lá. Eu não vou engolir tudo assim não, meu irmão. Eu vou analisar, eu vou prestar atenção e o Espírito Santo vai me dar o discernimento. Né? Então, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 diz o quê? Pelo menos uma vez no mês você vê essa palavra, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, ou em outras versões, julgue-se o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Em relação à ceia lá, tá bom? Nós temos aqui também, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Analisar, julgamento é análise. Nós precisamos agora, por quê? Será que todas essas referências a Bíblia está entrando em contradição com Mateus? Capítulo 7, versículo 1. Para terminar, essa parte aqui. Mateus capítulo 7, versículo 1 fala de um julgamento hipócrita. Esse julgamento é proibido, tá, amado? Mas julgar segundo as Escrituras, com os critérios bíblicos, isso aí a Bíblia estimula você a fazer. É bíblico, é permitido, e eu, seu irmão, orienta você a não ficar... Hoje você vê muito isso nas guerrazinhas de blogs, né?
Alguém vai citar um nome, vai falar algo de um cantor que fez algo errado, de um ídolo gospel, e os idólatras estão lá, não sabem nem o que estão escrevendo. Não julgueis para não ser julgado, irmão. Não julgueis para que não seja... Você vê bem umas 30 pessoas falando esse mesmo versículo, mas é em vários lugares. Poxa, essas pessoas não entendem. E elas estão defendendo algo e ficam cegas por isso. Você pode pesquisar isso e ver isso no YouTube. O pastor televisivo Silas Malafaia, ele está se envolvendo nessa polêmica agora, alguns meses atrás, quando ele diz no vídeo que, meu irmão, você não mexe com o pastor. Você não fala mal do pastor, ainda que ele seja ladrão, desse jeito, tá, amado? Você pode conferir isso aí. Digita no YouTube Silas Malafaia, fala que não pode falar mal do pastor ladrão. Mas você vai ver essa matéria aí, você vai ver esse vídeo. Não fala mal. Não fala mal. Meu irmão, não, você não pode falar mal, que você vai ser amaldiçoado. Te cuida, você que fala mal do pastor ladrão. Te cuida. Você não pode falar mal. Se ele é ladrão, Deus vai tratar com ele. Mas não fala mal dele. Irmãos, a Bíblia não respalda isso. É comum pessoas que se idolatram, sabe? Outras pessoas que têm o respeito, mas a maioria idolatra alguns líderes televisivos e acham que a palavra do cara é lei. Não é só esse, tem muitos outros aí. E é importante, e aí reside um perigo muito grande. É um perigo muito grande, irmão, porque o que está em jogo é a tua salvação, querido. É a tua salvação. Tem pessoas que abraçam com todas as forças. O pastor falou, está falado, olha, eu ouvi na pregação o pastor dizendo isso, e não consultam na Bíblia para ver se realmente aquilo procede. Deixa eu te dizer uma coisa, amado. Quem vai tratar com ele é Deus, mas a Bíblia nos orienta a confrontar esse tipo de comportamento, amado. E eu vou lhe mostrar dentro das Escrituras, não é o que eu penso, o que eu acho. Eu penso desse jeito, não. O que é isso? O meu posicionamento, o que eu penso tem que estar aqui, está enraizado nas Escrituras. Não é? Porque como se o meu pensamento, aquilo que eu acho, as minhas axiologias, fossem maior do que as Escrituras. Não, eu quero pensar segundo as Escrituras me orientam a pensar. E o que as Escrituras falam? Será que isso procede? Será que é Deus que vai tratar? Mas nós temos o direito de atacar isso, de combater, como o apóstolo Paulo, João, Pedro e tantos outros faziam. Primeira referência que eu vou te dar aqui, Mateus, capítulo 3, versículo 7. Não Batista, sabe de que ele chama os líderes? Porque ele falou isso para os fariseus, que eram os líderes da época. Raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Muitos já conhecem esse versículo, essa passagem. Raça de víboras. Você sabe o que isso quer dizer? Vocês são um bando de cobra. Vocês são sujos. Olha, seus líderes. Falar de fariseu é falar dos líderes religiosos da época, tá, irmão? Vocês são como sepulcros caiados, vocês são, entendeu? Nós temos Mateus 12, 34, diz o quê? Jesus falando a mesma coisa, só que agora é Jesus, tá? Raça de víboras, como podeis dizer coisas boas sendo vós maus? Bando de cobras, seus líderes traiçoeiros, peçonhentos. Mateus 23, olha, eu vou para a terceira referência aqui, para combater a mentira que esse cidadão fala e tantos outros aí, que estimulam as pessoas a ficar cegas. Por isso existe tanta loucura, porque as pessoas não usam de discernimento bíblico para dizer, não, peraí, meu irmão, não vamos submeter isso, porque isso aí não é de Deus. Se for de Deus, eu estou contigo, eu sigo. Mas em primeiro lugar, eu respeito a palavra de Deus, a boca de Deus, que é a sua palavra aqui, ó. Que é a autoridade da minha vida, a minha regra de fé. Não é o pastor que é minha regra de fé. Enquanto ele permanecer fiel aqui, eu vou me submeter, respeitá-lo. Mas é uma veneração tão grande pela pessoa do líder. E isso é criado por muitos líderes. Né? E é perigosíssimo isso. Vamos continuar. Mateus 23, do 23 ao 24 diz o quê? Hipócritas, sepulcros caiados, guias de cegos. Tudo isso são referências de Jesus falando na lata para essas pessoas. Entendeu, amados? Mas tem mais. Tem Paulo, se você abrir lá em Gálatas capítulo 2, versículo 11,
você vai pegar como exemplo Paulo confrontando Pedro face a face. Será que ele estava sendo antiético? Porque está nas escrituras. Será que ele estava sendo... Não tinha gabinete apostólico? Ele não poderia chamar Pedro e dizer: ei, meu irmão, o que está acontecendo contigo? Quando os irmãos da incircuncisão, você está sentado com os irmãos da incircuncisão, quando os da circuncisão chegam, você fica com demagogia aí, se afasta dos irmãos. Para com isso, rapaz. Paulo fala na lata, irmão. E é assim que você tem que combater. Irmão, sempre a minha linha de ensino combate muito isso. Você sempre vai ver nos meus ensinamentos, eu sempre passo para os irmãos que caminham comigo, não vou falar meus discípulos, eu não uso essa expressão, eu sempre passo para as pessoas que caminham, que estão comigo nessa caminhada rumo ao céu. Irmãos, analisem as coisas, tudo tem que passar pelo crivo das escrituras, entendeu? Nós temos aqui Paulo, já falei, falando face a face, nos dando exemplo. Naquele momento, Pedro se tornava repreensível. Ele não deixou de ser apóstolo, porque os grandes erram também, meu. Ele tem que ter humildade para reconhecer isso. Nós não vemos uma discussão em Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Diz: olha, quando fui ter convosco, eu resisti Pedro face a face, porque ele se tornara repreensível. Ele repreendeu Cepas na lata. Tá bom? Aí nós temos aqui, Paulo citou o nome de Demas, lá em 2 Timóteo, se você abrir sobre 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, você vai ver ele falando que Demas amou o presente século e abandonou ele. Poxa, mas Paulo está expondo o nome do irmão, tadinho do irmão Demas. Paulo não tinha nada contra a pessoa de Demas, assim como eu não tenho contra a pessoa do pastor Silas Malafaia, que apresenta essas heresias. Assim como não temos nada pela pessoa do Terra Nova, que é o pai das heresias hoje no Brasil, e tantos outros, mas deve ser combatido segundo as escrituras, irmão. Quem vai vencer, quem não vai, isso não cabe a mim te falar. O que eu sei é que no fim a verdade sempre prevalece. Ah, mas é bom, flui, está crescendo, como é que pode dizer que não é de Deus? Se você analisar, amados, aqui mesmo no capítulo 7, existem muitas pessoas que se enganam com isso, irmão. Ministério abençoado, ministério próspero. Olha só, irmão, como é que você vai dizer que uma coisa tem cura, tem milagre, tem crescimento? Queridos, abre aí, ainda aí, olha, Mateus capítulo 7, no versículo 21, 22 e 23, nos diz o seguinte: dentro das escrituras, não é o que eu acho, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Versículo 22 de Mateus 7. Muitos, não é pouco, muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, porventura não temos nós proferido em teu nome, e em teu nome, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expedimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Irmãos, você consegue entender, entrar, visualizar, absolver o que está acontecendo aqui? Pessoas vão chegar diante de Deus argumentando, tendo certeza, a convicção de que estão certos. Pai, eu fiz muitos milagres, não foram poucos, foram muitos. Milagres fala de atos sobrenaturais, manifestações sobrenaturais. E o fato de hoje ter... E uma coisa que é febre hoje no Brasil é o milagre. Antigamente eram as células, agora já está perdendo espaço para os milagres. Igreja que trabalha com campanha e milagre, meu irmão, está dando show aí. Entendeu? Olha a plaquinha do número milagre, número tal. Eu não estou dizendo que na Bíblia tem milagre. Deus é o Deus de milagre, é o Deus de milagre. Porém, a ênfase não deve ser o milagre, deve ser a pregação do Evangelho. Deve-se falar da morte de Cristo na cruz, que o homem tem que se arrepender dos seus pecados, que o homem precisa mudar de comportamento. Não se prega mais isso, irmãos, hoje. 2015 será o melhor ano da tua vida, 2014 será o ano da colheita, 2013 será o ano da redenção, 2011 será o ano aceitável do Senhor, não é 2011, né? 2012 será o ano da restituição.
pode acreditar, deve acreditar, eu devo acreditar em atos proféticos, mas eu saí profetizando, eu profetizava em teu nome, Senhor. E muitas dessas profecias não acontecem. Nós temos aí um cidadão que profetizou e em 2008 o Brasil seria outro. E quando foi entrevistado, não é exatamente isso. O Brasil vai experimentar um vinho novo e em 2008 o Brasil será outro. Em 2010, o Brasil aos teus pés, Jesus. O Brasil está aí. Em 2011, esse mesmo patriarca aí, que muitos conhecem, sabe que é daqui de Manaus, estava profetizando que em 2011 seria o ano aceitável do Senhor. E todos nós, a pessoa mais alienada que mora lá no meio do mato, irmão, ela sabe o que o Brasil está vivendo hoje. A crise, a corrupção. O Brasil está sendo vergonha entre outras nações. Está sendo envergonhado, entendeu? Por tanta corrupção, por tanta sujeira. E os atos proféticos não acontecem, não surte efeito. Mas é porque tem que permanecer nos atos proféticos. Ei, querido, as escrituras nos dizem que haveriam tempos. Eu sou um patriota, eu amo minha nação, mas eu tenho um discernimento. É esse discernimento que o Senhor quer passar para você hoje. Para que daqui para frente você possa julgar as coisas. Espera aí, você sabe o que está escrito lá em Deuteronômio capítulo 18, irmãos, versículo 20, 21, 22. Sabei que, quando o profeta falar em meu nome, e tal coisa que o profeta falar não acontecer da maneira como o profeta falou, sabei que não foi eu que falei. O profeta falou presunçosamente, não tem mais. Mais ou menos assim, pode analisar lá. Deuteronômio 18, versículo 20, 21 e 22. Analisa aí. Tem que acontecer da maneira que o profeta fala. Se o profeta falou e não aconteceu, meu irmão, não vem de Deus, é presunção. E cá para nós, querido, presunção é o que não falta na vida de muitos homens aí hoje. Profetizando, saindo por aí, levantando decretos, coisas que para entreter as pessoas e que funciona com muitas pessoas. Porque hoje existe uma igreja verdadeira, irmãos, e existe aquela igreja falsa. Pão em circo para o povo já é o suficiente, como Roma fazia lá com a população. Dá pão em circo para o povo, tá bom. Vem cá, querida, eu vou profetizar sobre a tua vida isso. E as pessoas não têm discernimento, não julgam as coisas segundo as escrituras. Tem que falar sim, queridos, tá bom? Nós temos aqui um outro exemplo, lá em 2 Timóteo 15 ou 18. Paulo cita o nome dos camaradas, Emineu e Fileto. Pessoas que até começam com a visão de reino, mas vem o mundo, vem a lepra chamada mundanismo, sabe? E abraça a pessoa e a pessoa fica totalmente envolvida com as coisas do mundo. Aí nós temos aqui, lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18, Paulo citou o nome de Emineu e Alexandre. Paulo não está sendo antiético, ele está combatendo o erro, falsos líderes. Nós temos Paulo citando o nome de Alexandre Latoeiro, lá em 2 Timóteo 4, 14. Então ninguém pode dizer que o irmão está sendo antiético, que o irmão está escandalizando a obra de Deus. Existe escândalo? Existe, irmão. Mateus capítulo 18, versículo 7 diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele por intermédio de quem vem os escândalos. Ou seja, foi profetizado que haveria escândalo, não pode se escandalizar, porém eu e você não podemos fazer parte do escândalo. E quem promove o escândalo é essa pessoa que vai se acertar com Deus. Quem denuncia o escândalo não está cometendo nenhum erro. Não! Paulo combate, João combate, nós devemos combater porque a Bíblia nos orienta a fazer isso. Não dá crédito a qualquer coisa, mas analisar, julgar. João citou Diótrefes. Lá em 3 João, na terceira carta de João, no versículo 9, ele fala de Diótrefes. Meu Deus, será que ele estava sendo antiético ali, João? Não, irmãos. Ele estava combatendo falsos líderes. Nós temos Natan, que olhou na cara e falou para um patriarca, para um rei, Davi. Ele confrontou Davi face a face. E aí, meu irmão? Não, quer dizer, não podia tocar no ungido de Deus, ele não podia falar nada pro bambambãzão lá, que era o reizão, não poderia. Por isso que está escrito nas escrituras, tá, amado? Poderia, deve. Vem cá, meu amado, você é um servo de Deus, então receba a palavra que Deus tem para você, se conserte do seu pecado. Davi reconheceu, por isso ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus, adúltero,
né? Pelo menos ele adulterou naquela situação, ele não continuou na prática do adultério. Assassino, porque ele articulou a morte do cara, Uzias, né? Ele tinha... Sabe por que ele é considerado um homem segundo o coração de Deus? Porque ele se arrependeu verdadeiramente. Deus não resiste isso, tá, amado? Esses homens, eles são importantes para Deus. Esses que eu citei o nome, René Terranova, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia e tantos outros aí que propagam heresias pelo Brasil afora. São amados de Deus. O Senhor tem um projeto na vida deles tremendo. É só eles voltarem, né, a ter uma visão de reino, um propósito. E o Senhor honra. Ah, irmão, mas mais do que já foram honrados, não. Você é cego, irmão. Já teve alguém para falar isso para mim? O meu apóstolo já foi tão honrado, não. Se cria muitas vezes, querido, métodos para sustentar uma mentira. Olha, amados, uma ilusão, por mais perfeita que ela seja, ela continua sendo uma ilusão. Mas tem ilusões que são perfeitas, elas são tão bem elaboradas, tão bem criadas. Veja bem, a minha proposta aqui, a proposta desse ensino é passar para você, querido, discernimento, que daqui para frente você possa exercer isso. Nós temos aqui o amado líder que viu que no modelo de trabalho, de célula, modelo lá que ele plagiou, sempre tem alguém que se destaca mais que o líder. Então o que aconteceu? Vou aqui elaborar um método para que aqueles que estejam comigo permaneçam comigo. Então eu tenho que criar algo para que as pessoas se sintam presas e não saiam do ministério. E se sair, sejam tidas como sem princípios, pessoas que não têm honra. Então aí o camarada começa a fazer o código, escrever, plagiar livros. Código de honra, a gênese da honra, é tanta da honra. E quem está fora daquele padrão, muitas pessoas deixam até de falar. Eu tenho irmãos aqui, experiência de pessoas que são meus amigos, casais, que chegam e dizem assim, olha, meu Deus, os irmãos deixaram de falar comigo, porque era incutido na mente deles que eu era um sem princípio. Então a pessoa fica com medo ali de ser taxada de sem princípio, de rebelde, porque em nenhum momento pode dizer, mas querido, não está escrito isso aqui. E cadê o cumprimento dos atos proféticos que foram falados? Tem que acontecer segundo foi profetizado, não foi. Então é uma falsa profecia, foi com presunção que ela foi falada. Mas não tem, muitos, não é todos. Muitos não têm esse discernimento e não querem, têm prazer em ser enganados. A palavra de Deus fala que nos finais dos tempos o Senhor permitiria a operação do erro, né? Sabe, queridos, é importante a gente daqui para frente analisar Mateus capítulo 7, essa questão de julgamento de uma forma diferente, tá bom? Já extrapolei meu tempo, eu quero dizer muito obrigado, que Deus abençoe a tua vida, a vida da tua família, foi bom estar com você, que você possa absolver. Pede, Espírito Santo, será que eu tenho sido enganado, Deus, há tanto tempo achando que estou fazendo a coisa certa? Cuidado para você não estar incluído no meio desses aqui de Mateus 7, 22. Muitos naquele dia dirão, Senhor, profetizei, eu falei, liberei atos proféticos, Senhor, eu curei em teu nome, Senhor, em teu nome eu fiz muitos milagres. Não quero estar no meio desse grupo porque não vai ter nem conversa. Apartai-vos de mim. Que Deus possa abençoar a tua vida de uma forma ímpar, de uma forma especial. Esse é o desejo do meu coração, em nome de Jesus, amados. Amém.